vou aqui fazer uma demonstração simples sobre o Vertex AI Agent Designer, que é essa ferramenta relativamente recente, né, aí do Google, que está ali acoplada também ao Vertex AI. O intuito principal dela é a criação de agentes, né, de uma forma mais visual e uma forma mais direta também. E ela tem como intuito ser ali uma forma de você debugar seus agentes, de principalmente ali testar os prompts, né, fazer esse prompt engineering diretamente e poder testar de forma direta também para já ver o resultado sem ter toda aquela questão de compilação de ADK, de fazer deploy às vezes, e já ver ali o resultado direto. Então é uma plataforma que utiliza nativamente o ADK como o orquestrador, né, como a biblioteca principal, e a gente pode utilizar, como eu disse, para debugar e também para criar de forma mais rápida, né, todo o código ali, pelo menos um código de esqueleto, caso queira substituir por ferramentas um pouco mais complexas, né, do que as que o Google já oferece. Então aqui a gente tem uma interface relativamente simples, né? A gente tem uma interface bem direta, tem aqui já os agentes criados e tem como você criar um agente. A criação do agente também é bem direta, já vai direto para essa tela, mas a gente não vai criar, a gente já vai utilizar aqui um que já tem pronto, mas só a título de interesse, para criar um agente é tão simples quanto um clique. Partindo aqui para o nosso agente já criado, vocês vão ver que a gente tem aqui um agente orquestrador, né, que é o agente principal, é o agente que já vem criado, e com esse agente orquestrador eu posso colocar quantos agentes, quantos subagentes eu quiser. Se eu quiser, eu posso colocar mais um e por aí vai. Não vou querer esses subagentes, mas a ideia é que a gente consegue utilizar, né, quantos a gente quiser. O agente orquestrador, para quem já está familiarizado, é o agente que controla ali como é que cada subagente vai funcionar, quais são as ferramentas que tem que ser chamadas. Geralmente ele só faz realmente, ele só orquestra, e os subagentes são os agentes principais, vamos dizer assim, são os agentes que fazem ali de fato o trabalho pesado. Então aqui coloquei só um nome e uma descrição breve. A descrição não é obrigatória, mas é uma boa prática a gente colocar até para poder distinguir os agentes entre si. E aqui o ponto principal, que é justamente a questão das instruções, que é o prompt, né? O prompt de controle do agente. Aqui eu coloquei só que ele é um agente orquestrador e que ele deve decidir quando usar cada um dos dois agentes que ele tem. É um prompt relativamente simples. A intenção desse agent designer é que a gente faça realmente o debug, principalmente ali de prompt. Tem que se acostumar com essa parte aqui das instruções, né, do prompt, porque é o que mais vai ser utilizado e é a intenção mesmo que se utilize bastante. Então aqui a ideia é que esse orquestrador ele vai poder escolher entre agente G, né, que é o agente ali, agente do Google, e o agente B, que é o agente da minha base de dados que eu preparei aqui com um arquivo só, mas só para a gente poder fazer um teste e mostrar para vocês que também dá para utilizar um Data Store como ferramenta. Nesse menu aqui lateral da direita, como vocês viram, tem aqui quase todos os hiperparâmetros, se a gente pode chamar assim cada agente, nome, inscrição, instrução, e o modelo que a gente vai estar limitado somente ao Gemini 2.5 Flash, 2.5 Pro ou 3.0 Pro, que está em preview também. E aqui tem as ferramentas. No agente orquestrador, não vou utilizar nenhuma ferramenta porque eu vou delegar isso para os subagentes. Passando aqui para o agente G, o agente do Google, a tarefa dele, bem simples, é usar o Google como grounding para fazer pesquisa sobre animais. E aí, lá no prompt do orquestrador, como vocês viram, eu coloquei que caso o usuário fale alguma coisa sobre animais, ele deve utilizar o agente G, o agente do Google, para justamente fazer essa pesquisa. Já no agente B, qualquer outra coisa, ele deve utilizar o agente B como o agente principal. E aí o agente B, como eu disse, ele vai estar ligado ali a uma base de dados. E é bom que eu já posso até demonstrar aqui para vocês como é que funcionam as ferramentas. Quem já está acostumado a fazer agentes com ADK sabe que o poder principal da ADK, o que dá poder para um agente, são as ferramentas dele, que é basicamente ali um conjunto de códigos que juntos formam a ferramenta, e essa ferramenta ela serve para um propósito, seja uma pesquisa web, seja uma pesquisa em base de dados, seja uma coisa um pouco mais complexa. São as ferramentas que dão poder aos agentes. Então aqui a gente já vai ter algumas ferramentas padrões, né, que o próprio GCP vai dar para a gente com a pesquisa do Google, com o texto do URL, e algumas aqui do MCP, que é, por exemplo, aqui o repositório de dados do Vertex para poder fazer pesquisa, e um servidor
MCP. Essas aqui são as padrões, mas caso a gente queira uma ferramenta customizada, a gente pode também fazer, e aí para isso a gente vai utilizar o API para poder fazer um registro de uma API, né, de uma ferramenta para poder ser também ali utilizada. Então, a gente utiliza o API Hub para poder subir, e aí é um outro processo que a gente não precisa entrar em detalhes agora, mas é importante saber que dá para fazer uma ferramenta customizada, e inclusive a gente pode ver essa ferramenta customizada aqui na aba de ferramentas do próprio Vertex AI, que também está em preview. Então, é também bem recente, mas temos todo esse poder. Claro que dá um trabalhinho a mais, mas isso também garante que a ferramenta ela pode ser reutilizada em diversos agentes, então promove aí o reuso de código, né? Vamos dizer assim, o reuso de ferramentas. Temos isso, mas para essa demonstração a gente vai utilizar uma padrão, né, que é a pesquisa do Google, e a gente também vai utilizar uma MCP, que é o repositório de dados do Vertex AI, que a gente vai utilizar um Data Store, que a gente já tem. E aí, obviamente, aqui indo para o agente B, né, que a gente já está, na verdade, para criar essa ferramenta, eu só precisei vir aqui e utilizar já um repositório que eu já tenho. Vocês vão ver que aqui a gente, quando clica, né, para utilizar um repositório de dados, ele vai abrir essa outra tela. Aqui a gente só vai colocar o ID do GCP, que aqui é bem simples, né? Então eu só colocaria isso aqui, o local do Data Store. Isso tudo a gente consegue, tanto o local quanto coleção e o ID do repositório de dados, a gente consegue direto entrando no repositório de dados. Para quem já está familiarizado, eles também são utilizados no Gemini Enterprise. Então, eu utilizando o Gemini Enterprise, eu consegui aqui um atalho para poder criar um bem rapidamente para a gente testar. E aqui a gente encontra o ID do repositório de dados, e caso não tenha o ID da coleção, né, que é uma das coisas que ele acaba pedindo aqui, a gente coloca só o default collection. Mas a ideia que eu já criei, então não vou pegar outro. Então, basicamente é isso. Eu tenho um agente orquestrador, tem quantos subagentes eu precisar, cada subagente ali com a sua tarefinha, com as suas ferramentas. E a ideia é que eu tenho agora um agente completo que eu posso testar. E aí a gente vai ter essa outra aba aqui de preview, que é justamente para poder fazer esses testes. Então, por exemplo, o arquivo que eu coloquei naquele Data Store, ele é referente a um arquivo aqui de alguns estagiários que eu tenho aqui mais próximo a mim. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é o projeto que o Felipe está, me fala sobre o projeto do Felipe. A gente vai poder debugar, né, aqui de forma direta, tá vendo? Ele já transferiu para a gente, ele transferiu para a gente do Vertex AI. Ó, o Felipe é um estagiário de finanças que trabalhou em um projeto interno e entregou resultados com sucesso. Atualmente está desenvolvendo um projeto de organização de tarefas. Ele vai me entregar alguma coisa relacionada ali à minha base de dados, né? Ele usou a minha base de dados para pesquisa. Ele vai me entregar baseado nisso. O grounding dele vai ser a minha base de dados. Agora, se eu perguntar alguma coisa sobre animais, por exemplo, me fala sobre coelhos. Pode ser que ele confunda aqui, que ele acha que eu tô falando de uma pessoa com nome de coelho, sei lá. Ele vai ter todo esse tracing, né, no momento da aplicação, no momento que a gente faz a pesquisa, e vai trazer essa informação e eu vou poder fazer o debug. E aqui, como vocês podem ver claramente, eu vou precisar trabalhar um pouco mais, né, a ferramenta já vai servir para poder fazer ali alguma mudança, mas caso eu também queira utilizar isso aqui realmente só como uma entrada para os agentes, né? Tipo, eu só quero ter uma coisa mais visual e eu quero fazer mais o trabalho em código. Então, eu posso fazer aqui todo um esqueleto, né, para facilitar, e eu posso só vir aqui em Get Code e eu vou ter o código completo ADK para poder utilizar e personalizar ele do jeito que eu quiser. Esse agente design ele te dá todo essa gama, né, de opções. Eu posso tanto fazer o debug ali, eu posso utilizar o código, eu posso criar ferramentas, eu posso utilizar as ferramentas que já tem e ver isso tudo visualmente e testar ali diretamente na minha página aqui do agente design utilizando o preview. É isso. Vejo vocês depois.